E aí, galerinha, beleza? Sou eu, Dan, para fazer aqui mais uma orientada com você. Vamos lá. Um estudante, utilizando um equipamento específico, aqueceu dois líquidos A e B nas mesmas condições experimentais. Monitorou a temperatura e descreveu de forma gráfica a relação da temperatura com o tempo decorrido no experimento. Veja, nós temos aqui temperatura versus tempo. Então, no eixo da temperatura, B tem uma certa temperatura estável, né, constante. E a temperatura de A fica constante num outro dado momento. Então, eu vou dizer para você que a temperatura sobe nesse sentido. Então, a temperatura de A, na temperatura que A muda de fase, é maior do que a temperatura de A, é maior do que a temperatura de B. Essa temperatura é a mudança do líquido para o gasoso. Então, essa temperatura chama-se ponto de ebulição. O ponto de ebulição de A é maior do que o ponto de ebulição de B. Tranquilo? Aí ele disse, ele concluiu sua pesquisa fazendo as seguintes afirmações. Primeiro, o líquido B tem pressão de vapor mais baixa que o líquido A. Olha, a pressão de vapor está atrelada ao ponto de ebulição. Um líquido que tem ponto de ebulição alta, ele tem pressão de vapor baixa. Um líquido que tem pressão de vapor alta, ele tem ponto de ebulição baixo. Aí veja, o ponto de ebulição de A é maior. Então, ele tem pressão de vapor menor. Ele diz, o líquido B tem pressão de vapor mais baixa que o líquido A. Olha, se isso aqui é A e isso aqui é B. Tudo bem? Então, veja, o líquido B tem pressão de vapor mais baixa. Não, o líquido B tem pressão de vapor mais alta, porque seu ponto de ebulição é menor. Então, A1 é falsa. O líquido B tem pressão de vapor maior, porque o seu ponto de ebulição, sua temperatura de ebulição é menor. O líquido A permanece no estado líquido por um intervalo de temperatura maior. Veja, o líquido A, ele permanece no estado líquido por um intervalo de temperatura, maior. Veja, o tempo que a temperatura, a faixa de temperatura dele líquida é maior. Já B, tem uma variação na temperatura líquida menor. Então, 2 é verdade. Somente o líquido B pode ser uma substância pura. Não. Substância pura é aquela substância que, quando muda de fase, a temperatura permanece constante. Veja que A está constante e B está constante. Então, essa alternativa é falsa. Ele disse, das conclusões do estudante, é correto que ele afirmou apenas em 2. Esse é o gabarito, letra B. Beijos do Dan!